Antes de mais, agradecer o convite para proferir esta breve conferência, inserida no segundo Colóquio Internacional da Filosofia do Cuidar, conferência para a qual me convidaram e que tenho todo o gosto em poder participar, embora pela primeira vez numa modalidade tecnológica, uma vez que estarei no Brasil a representar a Sociedade Portuguesa de História da Enfermagem, num evento internacional que acontecerá em São Paulo, Ribeirão Preto. Os meus pedidos de desculpa por ser desta forma, e o título que me pediram para abordar é a história do cuidado. Bem, este título suscitou-me desde logo algumas interrogações à partida, porque falar sobre a história do cuidado parece-me que é falar sobre a história do homem, a história da humanidade. E como tal, não serei eu a pessoa mais indicada para, numa breve conferência, nem será a expectativa desta plateia que se fale da história da humanidade em breves 20 minutos. Penso, no entanto, que tinha uma consideração subjacente. Queriam que se falasse do cuidado de enfermagem. Esta ambivalência ou esta dicotomia entre cuidado como cuidado da enfermagem e o cuidado como cuidado da essência da condição humana é algo que tem vindo a atravessar a epistemologia da enfermagem e a ser objeto de debate da epistemologia da enfermagem e, portanto, como ponto de partida vamos aqui tentar esclarecer ou pelo menos explicitar o meu ponto de vista sobre este assunto. Desde logo, sim, eu filio-me naqueles que dizem que o cuidado é da essência da condição humana, e podíamos apelar, por exemplo, à fábula mito de Egino, de Caio Júlio Egino, 64 a.C., 17 d.C., que tem essa fábula do cuidar, em que revela a essência da condição humana e o cuidado ligado a essa essência de condição humana. Nós somos cuidados e feitos para cuidar. Sim, o cuidado da essência da condição humana é aquele cuidar em que caracteriza os humanos e faz de nós humanos. Nós necessitamos de cuidar dos outros, nós necessitamos ser cuidados pelos outros e diferenciamos de muitas outras espécies nossas vizinhas porque temos a consciência dessa necessidade e desse cuidar e conseguimos construir narrativas acerca desse mesmo cuidar. E, portanto, aí teríamos uma diferenciação entre nós e o resto do reino animal, que também se cuidam uns aos outros. Mas, de todo, não é este o cuidar que irei aqui explicitar. E, para isso, apelava ao que Madeleine Leininger nos trouxe, que se fizesse uma separação, e baseado nela irei tentar fazer, entre o cuidar genérico da condição humana, aquele que temos vindo a falar até agora, e o cuidar que já é profissionalizado, mas não é exclusivo de um grupo disciplinar, como os enfermeiros, que é o cuidar profissionalizado de todos aqueles que cuidam bem, quer de coisas, quer de pessoas. E hoje é comum ouvirmos dizer que os cabeleireiros querem cuidar bem do cabelo das pessoas, as manicures cuidam bem das unhas das pessoas, os sapateiros, eu agradeço que cuidem bem dos meus sapatos e coloquem com cuidado umas meias solas, que já não se usa muito, mas nos sapatos. Ora, tudo isto é um cuidado profissional daqueles que têm atenção e que têm cuidado. Um cuidado que também precisa ser aprendido e por isso é profissionalizado. Também não é esse ainda o cuidar da enfermagem. Portanto, teríamos aqui uma terceira versão, que é o cuidar integral de enfermagem, que assumirá outras características. Colocada a questão desta forma, cuidar da essência da condição humana, cuidar profissional e cuidar profissional e integral da enfermagem, interessa-me então caracterizar e dizer algumas considerações, e não encontro do título da conferência, a história do cuidado, mas deste cuidado que é do cuidar dos enfermeiros. Para isso, talvez seja interessante, e vou fazer este desafio, que pudéssemos fazer uma viagem ao longo de quase um milénio, ou pelo menos aproximadamente 900 anos. Situado em Portugal, desde logo, porque outra ideia que convém, e que para mim é clara, convém clarificar, e para mim está relativamente clara, é que há desenvolvimentos de enfermagem muito diversos, consoante as geografias onde nos situamos. Eventualmente não haverá, na sua origem e até na sua expressão atual, uma enfermagem, mas várias enfermagens, apesar da globalização. O que é certo é que no seu desenvolvimento, os caminhos do desenvolvimento e da afirmação e da profissionalização da enfermagem são dispares. Entre nós, se pudéssemos fazer, desafiamos para fazer uma viagem com 5 paragens, começaríamos no século
XII precisamente. E começaríamos no século XII porque as primeiras indicações da existência de enfermérios, quer nas instituições monacais e eventualmente na extensão dessas instituições monacais posterior, situam-se em Portugal exatamente no século XII. É com os cônegos regrantes de Santa Cruz, em Coimbra, que podemos encontrar uma primeira referência, pelo menos registrada por mim até o momento, de enfermérios, que existiriam dentro do mosteiro precisamente para prestarem serviço aos monges que adoeciam, mas também existiam no hospital que existia junto ao mosteiro de Santa Cruz, o Hospital de São Nicolau, hospital esse que funcionava sob os auspícios do mosteiro, era um hospital ligado ao mosteiro, e convém dizer que os cônegos regrantes de Santa Cruz eram portadores de uma teologia diferenciada, de um programa ideológico religioso que vem com diferenciação em relação aos antecedentes de outras ordens religiosas e que, sobretudo, pugnava por uma aproximação às comunidades e tinha um caderno de encargos, dizendo assim, em que juntava o tratamento espiritual ao tratamento corporal. Precisamente nesta busca da aproximação à própria comunidade e não já tanto as ordens monásticas majestosas das grandes catedrais, do canto gregoriano. Não, agora o programa destas ordens mendicantes é um programa de aproximação às comunidades. É por isso que, por exemplo, no Café de Santa Cruz, hoje o Café de Santa Cruz era a igreja paroquial do mosteiro, precisamente de um serviço aberto à própria comunidade, e no outro lado do próprio mosteiro existiria então o Hospital de São Nicolau, que tinha enfermarias e que tinha enfermérios, seguramente em estreita ligação com a própria enfermaria conventual existente dentro do mosteiro para assistência mais direta aos próprios monges, cônegos que adoeciam. E estamos a falar de cônegos. Cônegos, desde logo, nos transmite a ideia de que estamos perante monges, que estamos perante monásticos diferenciados na sua formação, com formação superior. Muitos deles tiveram posteriormente bolsas para ir pela Europa fora, fazer estudos superiores, incluindo também na área da medicina. Temos então assim uma primeira paragem no nosso percurso da afirmação do cuidado e do aparecimento dos enfermérios, que é remota precisamente a este século XII, em que tem esta expressão no Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra e no Hospital de São Nicolau, adjacente a este hospitia, adjacente ao mosteiro, no Domus Infirmarum do próprio mosteiro, mas, como diz José Matoso, está também presente em 1170 no Mosteiro de Santo Tirso de Ribadavia e em 1171 no Mosteiro de Salvador de Paço de Sousa, numa boa tradição que vem do monaquismo coloniense após 1080, chegando a Portugal por esta data. Convém dizer que o Mosteiro de Santa Cruz inicia a sua fundação em 1132 e as primeiras notícias do Hospital de São Nicolau com enfermérios são precisamente da época do seu primeiro prior, São Teotónio, 1148-1150, sendo que depois, com o segundo prior, este hospital adquire instalações próprias, muito diferenciadas já, mas estamos a falar de 20 ou 30 anos depois desta primeira data significativa. E o que é que faziam estes enfermérios no Hospital de São Nicolau? Pois, segundo Bernardo de Coluni, do Ordo Coloniacensis, era suposto que fizessem a administração da enfermaria, a higiene e o conforto, o suporte psicológico, a terapêutica, a ocupação e cuidados mortuários. Tudo isto identificamos de uma forma muito clara com aquilo que hoje genuinamente encontramos como o fundamento e o essencial do cuidado de enfermagem dos dias de hoje. Portanto, estamos a 900 anos de distância, estamos no concreto em Coimbra em 1143 com enfermérios a atuar desta forma, a atuar junto da cabeceira dos doentes, onde existiriam lousas que seriam escritas a carvão
com as plantas medicinais e os minérios, juntamente com as receitas específicas para o tratamento destes utentes. Estamos perante enfermeiros que tinham práticas preventivas da ocorrência de doenças, nomeadamente 5 sangrias anuais programadas nos próprios monges e programadas de uma forma preventiva, para proporcionar o equilíbrio dos humores. Não esquecer que estamos numa época hipocrático-galénica e, portanto, toda a teoria dos humores é aqui essencial, mas também preocupações preventivas na alimentação, quer com os chadios, quer com os doentes, nos passeios ao ar livre, naquilo que é hoje o Jardim da Manga, e que teria um horto de plantas também medicinais. Portanto, todo um programa ligado à assistência, todo um programa ligado à assistência dos monges do mosteiro, mas das populações que com ele conviviam e circundavam o próprio mosteiro. Esta é uma primeira referência e bem distante dos dias de hoje, num percurso de caminhada da enfermagem entre ofício e ocupação até à profissionalização do século XX. Foi a primeira paragem. Uma segunda paragem que podemos fazer referência e que me interessa aqui trazer é já no século XVI, em São Jorge da Mina, no atual Ghana, o Castelo da Mina. O Castelo da Mina era um entreposto de apoio, tanto comercial, mas também de logístico, de apoio às caravelas que rumavam na rota das explorações para a Índia. O Castelo da Mina tinha uma enfermaria, tinha enfermeiros, tinha auxiliares de enfermeiro, tinha botica, tinha um rol de objetos e de instrumentos da própria enfermaria, tinha um rol de objetos e instrumentos da própria botica, e tinha estes enfermeiros e estes auxiliares de enfermagem que têm nome, que têm vencimento, que são funcionários régios. Estamos numa época de concentração régia, um movimento por oposição aos poderes senhoriais, às nobrezas locais, e tem expressão no espaço de Portugal continental como nesta expansão ultramarina, que expressa-se muito claramente, por exemplo, na concentração dos grandes hospitais, como o Hospital de Dom Manuel em Coimbra, que em 1504 reuniu o conjunto dos pequenos hospitais num grande hospital. Na expansão, realmente em São Jorge da Mina, sob os auspícios, por exemplo, de Dom João III, em 1526, que temos o regimento da cidade de São Jorge da Mina, em 1529, dão-nos conta dos oficiais que lá trabalhavam, entre eles enfermeiros, boticários, barbeiros sangradores, físico-cirurgião. Dá-nos conta este regimento que o enfermeiro oferia 20 mil reais anuais, e comparando, por exemplo, com o físico-cirurgião que oferia 70 mil, o barbeiro sangrador 30 mil, o boticário, a mesma como o enfermeiro, 20 mil reais anuais, e as 4 mulheres auxiliares ofeririam no seu conjunto 48 mil, o que dá 12 mil por cada uma delas. É neste regimento de 1529 de São Jorge da Mina que identifica enfermeiros, que identifica também a enfermaria e o equipamento da enfermaria, com o inventário. Inventário esse que tem 20 lençóis, ficámos a saber, 15 colchões, 12 desgilabas tunisinas, 5 travesseiros, uma pintura para decorar, 2 penicos, 5 bacias de barbeiro, um jarro de cobre, um almofariz de pedra e outro de cobre e 2 caldeirões. Estamos assim perante uma organização clara de um serviço de saúde, com profissionais, identificando os enfermeiros, com vencimento, com um regimento que estipula o que fazem, com inventário e um espaço próprio. Esta segunda paragem permite-nos concluir que em São Jorge da Mina surge no contexto de criação de grandes instituições hospitalares com maior especialização de tarefas e inovação de tratamentos, que surgem referências a enfermeiros para as enfermarias curar doentes. Na enfermaria São Jorge da Mina está presente um enfermeiro pelo menos desde 1510 e para servirem na enfermaria mulheres auxiliares pelo menos desde 1495-99. Afonso Freire, de seu nome e apelido, eventualmente Freire de religioso, é o enfermeiro presente em 1514. E a Inês, a Fernanda, a Beatriz e a Catarina, apenas com o nome próprio, são as auxiliares referidas em 1519. Os enfermeiros e auxiliares de São Jorge da Mina
São, portanto, assalariados régios em execução de tarefas precisas, hierarquizadas e diferenciadas. E o espaço assistencial em São Jorge da Mina, a enfermaria, estava equipado, ocupado em permanência e dedicado a uma função específica. Portanto, estamos aqui numa estruturação muito clara e muito interessante para vermos a progressão do ofício, a profissionalização do próprio enfermeiro. Terceira paragem. A terceira paragem é para nos situarmos no século XVIII, mais um salto. E é neste século XVIII que encontramos em instituições de Coimbra, assistenciais, por exemplo, no Paço do Conde, no Hospital da Convalescência e nos hospitais da Universidade de Coimbra, regimentos que nos dão informações preciosas. Por exemplo, nos Estatutos do Recolhimento do Paço do Conde em 1753 e de 1827 dão indicações muito precisas. O Regimento do Hospital da Convalescência de 1764 também, mas sobretudo nos regulamentos dos hospitais da Universidade de Coimbra, 1779, 1786, 1790 e 97, ficamos a saber da existência de enfermeiros em todos eles. Mas, por exemplo, nos UCAs, em 1779, havia 2 enfermeiros homens e 2 enfermeiras mulheres. Os 2 enfermeiros homens, os 2 eram praticantes de cirurgia, tinham ainda um auxiliar e uma auxiliar de cada um dos sexos. Em 1786 temos nos UCAs ainda também 2 homens e 2 mulheres como enfermeiros, e em 1790 temos 2 mulheres e 3 homens, sendo que aparece também em 1791 pela primeira vez esta categoria da enfermeira dos partos nos hospitais da Universidade de Coimbra, o que é também muito interessante e muito preciso. Os anos de 700 são muito curiosos porque é também em 1741 que é editado em língua portuguesa e feito por um enfermeiro para a formação de enfermeiros, o primeiro livro, que se chama Postila Religiosa, do Frei Diogo de Santiago, e, portanto, de uma forma também muito expressiva e muito interessante para a história da enfermagem. Do conjunto destes regimentos, podemos concluir que estamos perante 3 instituições de assistência na cidade, diferentes, que têm em comum a presença de enfermeiros. Em aproximadamente um século, desenham-se linhas evolutivas com antecedentes e expressão no futuro atual. A marca transversal no tratamento espiritual e físico ainda está aqui, associado um ao outro. Acompanha a sucessiva maior organização, definição de atividades, tarefas e rotinas ao longo do tempo. Algumas perdurarão até à atualidade. Regulação de maior pormenor nos hospitais, expresso com um aumento de intensidade ao longo do frio cronológico, à medida que nos aproximamos da atualidade. O zelo e a caridade são o perfil ideológico do fundo que marcam o cuidar destes enfermeiros. Caridade em benefício do outro e do próprio, porque fazendo a caridade ao outro salvavam-se a si próprios. Se o silêncio é a marca da instituição do recolhimento do Paço do Conde. O aperto da disciplina e das penas denotam a sucessiva estruturação da atividade, sobretudo nos hospitais da Universidade de Coimbra. Da presença ocasional de enfermeiros, caminha-se ao longo do período para a permanência, para a residência, para a continuidade e funções exclusivas. Desaparece o sangrador que está apenas presente no início e a própria figura da enfermeira mora, ou enfermeiro mora, vai desaparecendo também. Estamos perante, então, reconfigurações profissionais onde se assume progressivamente a autoridade médica. Para além do corpo e do espírito, importa aos enfermeiros a organização do espaço e a guarda dos materiais, funções de gestão de espaços assistenciais, também em estruturação ao longo deste século XIX e de uma forma muito expressiva nestes regulamentos. A quarta paragem que me proponho fazer neste percurso milenar é uma paragem do século XIX com a monarquia constitucional em Portugal. Monarquia constitucional 1820-1910. Nesta monarquia constitucional, como o próprio nome indica, constitucional porque funcionaram 6 câmaras de representantes da nação, as Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, a Câmara dos Senhores Deputados, a Câmara dos Pais do Reino. As Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa voltam a funcionar num segundo período, a Câmara dos Senadores e a Câmara dos Pais do Reino em períodos diversos, algumas delas num sistema bicamaral em que funcionam as duas ao mesmo tempo. Numa pesquisa realizada
nos diários das sessões, que felizmente temos digitalizadas e assim disponibilizadas para investigação, com os descritores de enfermeiro, enfermeiros, enfermeira, enfermeiras, enfermagem e enfermarias, constatamos de uma forma muito interessante que podemos encontrar 1317 páginas em 903 diários com referências sensíveis a estes descritores. Sendo que no primeiro quartel, ou seja, nos primeiros 25 anos, encontramos 44 referências apenas, no segundo quartel 133, no terceiro quartel 299 e no quarto quartel 621. Portanto, assim, num crescendo de presença, quer de enfermeiros, quer de enfermeiras, quer da própria enfermagem, quer das enfermarias também como descritor. Importa notar que, para o conjunto deste período, 1820-1910, agregando enfermeiros e enfermeiras, temos um cômputo de 665 referências, e das enfermarias 636 referências, só que na enfermagem apenas nos surge 16 referências, e estas 16 referências surgem para o final do período. Claramente expresso nos números desta leitura das pesquisas efetuadas, que a profissionalização da enfermagem apenas se começa a sentir no final do período e é com 16 referências para oposição às 665, quando se referimos a enfermeiros e enfermeiras, portanto, quando é pessoalizada e não ainda estruturada como profissão. Claramente aqui, num friso cronológico longo, num trend secular, encontramos a profissionalização apenas tenue nas partes finais. Se quiséssemos comparar estes dados, por exemplo, com a Primeira República e com o Estado Novo, teríamos que, para a monarquia, 16 referências, monarquia constitucional, 16 referências ao descritor em enfermagem, profissionalizado, mas encontrávamos já na Primeira República 98 referências e no Estado Novo 655 referências. Portanto, claramente já há profissionalização. Os dados são interessantes e esta paragem permitiu-nos confrontar de uma forma muito expressiva e muito clara com estes dados objetivos e muito concretos. Ainda dentro desta paragem, uma referência do século XIX, uma referência a Florence Nightingale. Florence Nightingale, que nasceu em 1820 e morreu em 1910, estará-se a cumprir para o próximo ano 200 anos do seu nascimento, e para referir que Florence Nightingale tem um programa social protestante com deveres sociais e, por isso, a sua ação tem que ser compreendida à luz destes tópicos. Ela vai em 1849 para Kaiserwerth, na Alemanha, junto com o pastor luterano Fildner, numa instituição de diaconisas, aprender como se faz a assistência a doentes. É preciso dizer que o movimento das diaconisas, onde se insere a Florence Nightingale, é um movimento de resposta do luteranismo, das correntes protestantes, ao catolicismo. A caridade, essa flor celeste, não pode crescer no terreno seco e arenoso da Igreja Protestante, diziam os católicos, nomeadamente Schultz, criticando o protestantismo, e há assim, portanto, o movimento das diaconisas como um movimento de resposta à inexistência organizada de ação caritativa junto das populações. Esta ação organiza-se e tem expressão com Florence Nightingale na assistência nos hospitais, tem expressão com Josephine Butler no apoio e na ocupação com as prostitutas, e com Elizabeth Frey com a reformulação das condições das penitenciárias e o apoio às mulheres e aos presos. Isso é tudo dentro do mesmo movimento, numa obra civilizadora do feminismo protestante e da afirmação do protestantismo em concorrência com o próprio catolicismo. Depois, os méritos da Florence Nightingale situam-se exatamente na organização da profissão, na necessidade que sentiu de estruturar o ensino e criou o ensino e as escolas, St. Thomas, em Londres, sobretudo porque está numa época e percebeu bem a necessidade de
introduzir os conceitos das teorias higienistas que se começam a desenvolver, a bacteriologia há de estar a chegar, não tarda, e portanto todas estas preocupações, pondo fim um pouco à teoria dos humores, à hipocrático-galénica, a própria Nightingale percebe a necessidade de organização dentro dos grandes hospitais, das grandes estruturas hospitalares como produtoras de cuidados de saúde, e organiza-se nesse sentido, qualificando as mulheres e que prestam assistência nos hospitais londrinos, sobretudo. Também preocupações com a ciência, ela inventa métodos estatísticos e é conhecida também por isso, portanto há aqui também uma preocupação de incorporar o conhecimento na área da saúde e na área da enfermagem de uma forma completamente diferente. Métodos da Nightingale, que tem palco, tem queda e sítio onde cair, Inglaterra vitoriana, precisa dos seus heróis, das suas mulheres, e a afirmação então do protestantismo. Quinta paragem, última paragem desta corrida milenar. A última paragem que trago aqui é o final do século XX. Final do século XX, para nós a enfermagem em Portugal é extremamente significativa, porque nas considerações da sociologia do trabalho podemos considerar que estarão finalmente reunidas todas as condições que são elencadas, do ponto de vista mais académico do que prático, para ser considerada a enfermagem como uma profissão em pleno. Temos a Classificação Nacional das Profissões, que desde 1994 considera a enfermagem como uma profissão intelectual e científica. Temos, finalmente, o Regulamento do Exercício da Profissão dos Enfermeiros em 1996. E temos, em 1998, a publicação do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Estando assim cumpridos, a necessidade de existência de regulação precisa e de órgãos reguladores, o que traduz um processo de finalização da profissionalização desta atividade, que se inicia connosco, conforme referimos na primeira paragem, em 1148, 50, com o Hospital de São Nicolau, seguramente. O meu ponto é este: a história dos cuidados de enfermagem em Portugal é uma história que surge, pelo menos com o surgir da nacionalidade, ligado a um mosteiro, que é um mosteiro muito ligado politicamente a Dom Afonso Henriques e à afirmação da nacionalidade, que surge com o Hospital de São Nicolau, um hospital de assistência ao público, que tem também coadjuvante a enfermaria do próprio mosteiro, em que existiam enfermeiros, e temos este recorte nestas 5 paragens até chegar ao século XX. A minha teoria é que, à medida que ofícios e atividades na área da saúde vão desaparecendo, fruto da evolução da organização e das próprias teorias assistenciais, os enfermeiros vão ganhando espaço de atuação e vão se profissionalizando. Que atividades e ofícios estou a falar? Barbeiros sangradores, algeberistas, entre outros, calisteireiros ou cristaleiros, deixam de existir até à modernidade, ainda durante a modernidade aparecem, à medida que estas profissões tradicionais vão deixando de existir, os enfermeiros vão se afirmando e profissionalizando e ocupando um espaço também muito fruto das teorias higienistas, dos grandes hospitais modernos, das teorias bacteriológicas, da reestruturação, toda a reestruturação positivista dos grandes hospitais centrais. Não é por acaso que a Escola de Enfermagem de Coimbra, em 1881, é reestruturada com Costa Simões, na senda do positivismo das ciências médicas, em que ele sente a necessidade de formar e qualificar os próprios enfermeiros. Temos assim um movimento de afirmação da enfermagem chegando aos dias de hoje, onde profissão e ciência estão coladas, porque o desempenho dos enfermeiros existe em função de uma atividade, a atividade que cria conhecimento específico e que necessita do conhecimento das ciências básicas para ele próprio se desenvolver de uma forma qualificada no cuidado e na assistência aos nossos utentes, permitindo que se passem os processos de transição com facilidade, como dizem Malais, facilitação dos processos de transição, tendo em vista a saúde e o bem-estar, é hoje sim o propósito da enfermagem moderna, para o qual necessita ter conhecimentos e uma ação estruturada e organizada de elevado nível. Muito obrigado.